alunos, espero que vocês estejam bem, que estejam empolgados. Vamos para a última etapa da correção das questões do Colune, agora do ano de 2023. Eu sou a Fernanda, professora de português. Em 2023, o livro cobrado no Colune foi um livro do Moacir Sclia, chamado Histórias que os Jornais Não Contam. É um livro de crônicas. Eu já disse a vocês que é um gênero textual muito cobrado no Colune, bem como contos, crônicas também são muito cobradas. E ele já começa, a prova, o Colune já começa apresentando uma crônica inteira. É muito interessante que, como a crônica é um texto mais curto, aqui foi possível colocar uma crônica inteira para que se resolvessem as questões 1, 2, 3 e 4. Essa crônica é o Rádio Apaixonado. Vamos para a leitura dela. O rádio de carro aumentou o volume sozinho até pifar, afirma a leitura. Comecei a observar que o rádio esquentava o botão se a frente fosse deixada nele. Logo depois começou a ficar louco, aumentava o volume sozinho até parar de funcionar. Ela disse ainda ter notado um som estranho que saía do interior do aparelho. Só posso escutar o rádio com o carro ligado. E a cada vez que o ligo, ele está todo desconfigurado. Meu MP4 queimou ao ser ligado ao rádio. 10/3/2008. Minha querida dona, sei que você anda se queixando de mim, publicamente até. Você não pode imaginar o sofrimento que isto me causa. Mesmo porque você provavelmente acha que rádios são objetos inanimados sem vida própria. Você está enganada. Ao menos no meu caso, você está enganada. Ao contrário do que você pensa, tenho sentimentos, tenho emoções. É em nome desses sentimentos e dessas emoções que lhe falo agora, tanto em AM como em FM. Na verdade, eu nem tinha tomado conhecimento de minha própria existência até que fui instalada em seu carro. Você estava muito feliz. Tinham lhe dito que minha marca é ótima e que você contaria com um som maravilhoso para lhe ajudar no estresse que é esse trânsito. E eu, colocado no meu lugar, você me acariciou. Você tocou os meus botões, senti um verdadeiro choque. Eu já deveria estar acostumado com eletricidade. Você fez de mim um ser vivo, vivo e apaixonado. Daquele momento em diante, passei a ansiar por sua presença. Era para você que eu queria transmitir as melodias que recebia por meio de tantas canções. Você ao volante, minha felicidade era completa. Acontece que você não se deu conta disso, ou fingiu que não se dava conta disso. Você me ligava, você sintonizava uma emissora qualquer e pronto, voltava a sua vidinha. Pior, tratava-se de uma vidinha partilhada. Amigas embarcavam em seu carro, amigos também. Você conversando com um homem, aquilo me dava ciúmes, ciúmes terríveis. O Bentinho do Machado de Assis, aquele que desconfiava da Capitu, não sofreu tanto. Lá pelas tantas eu tinha ciúmes até do seu MP4. Agora, o que poderia eu fazer? Humanos têm como demonstrar seus ciúmes, têm como descarregar a frustração, mas eu sou um rádio, um bom rádio, mas rádio, de qualquer maneira. A mim não estava facultado fazer cenas. Recorri então àquilo que estava a meu alcance, o som. Quando você estava com alguém de quem eu não gostava, eu aumentava meu volume. E volume, você sabe, é uma coisa que não me falta. Até chegar a níveis insuportáveis, uma avalanche de decibéis. E aí, subitamente, me calava. Para lembrar a você que o silêncio também fala, especialmente o silêncio dos traídos. Ah, sim. E queimei o seu MP4. Tinha de queimar, era ele ou eu. Você se foi queixar com o técnico, achando que eu estava desconfigurado. Num certo sentido, você está certa. Estou desconfigurado, estou desfigurado, estou perturbado. Mas tudo isso por causa do sofrimento que você me causou. Querida dona, estas são minhas derradeiras palavras. Antes de sair definitivamente do ar, antes do silêncio final, minha última mensagem é esta: nunca brinquem com os sentimentos de um rádio apaixonado. Você vai ter, no mínimo, surpresas desagradáveis. Muito bom texto, uma leitura simples, clara, fácil, típico de crônica. Nós vamos ver mais para frente aí numa questão que é características das crônicas serem textos claros, simples de serem lidos. E a questão número 1, começamos assim. Analise as afirmativas abaixo em relação à crônica O Rádio Apaixonado. 1.
O ponto de vista da narrativa é feito em primeira pessoa, sendo este do rádio que se diz apaixonado. 2. O personagem rádio assume funções e sentimentos humanos, como se sentir vivo e apaixonado. 3. É possível perceber uma das tentativas de interlocução do rádio com sua dona na presença do vocativo querida dona. E 4. O objetivo principal do texto é a comparação entre sentimentos dos seres humanos e não humanos. Muito bem. A questão número 1, ele pede para marcarmos aquelas que estão corretas. A afirmativa 1 diz que o ponto de vista da narrativa é feito em primeira pessoa, sendo este do rádio que se diz apaixonado. Realmente, o rádio é o eu que fala. O rádio, ele é o narrador. Então, sim, o texto se faz em primeira pessoa. E o rádio que é esse narrador. Primeiro está correta. Na 2, o personagem rádio assume funções e sentimentos humanos, como se sentir vivo e apaixonado. Realmente, esse assumir funções, inclusive, é uma figura de linguagem, já adiantando aqui, que é a personificação. Ele assume funções e sentimentos humanos durante todo o texto. Verdadeiro. A número 3. É possível perceber uma das tentativas de interlocução do rádio com sua dona na presença do vocativo querida dona. Realmente, aqui há um diálogo. A pessoa a quem a gente se dirige, esse interlocutor aqui é a pessoa a quem ele se dirige. No caso, a dona, a querida dona, verdadeiro. E a 4, o objetivo principal do texto é a comparação entre sentimentos dos seres humanos e não humanos. Obviamente que o objetivo principal do texto não é essa comparação, inclusive não há essa comparação de sentimentos humanos e não humanos, ele só faz isso quando ele fala do ciúme que ele sente. Ou seja, apenas mostra os sentimentos do rádio. Ele que é o foco aqui na nossa questão. Portanto, a número 4 está incorreta. A resposta correta vai ser a letra D, apenas 1, 2 e 3. Questão número 2. Minha querida dona, sei que você anda se queixando de mim, publicamente até. Você não pode imaginar o sofrimento que isso me causa, mesmo porque você provavelmente acha que rádios são objetos inanimados, sem vida própria. Eu tenho sentimentos, tenho emoções. É em nome desses sentimentos e dessas emoções que ele fala agora, tanto em AM como em FM. Na verdade, eu nem tinha tomado conhecimento de minha própria existência até que fui instalada em seu carro. No trecho acima, retirado da crônica O Rádio Apaixonado, há a predominância de qual figura de linguagem? Já até respondi para vocês. Qual figura de linguagem está predominante aqui? Eu nem precisava ter lido o trecho, eu posso ler o título para responder essa questão. Um rádio é um objeto inanimado. Quando ele se apaixona, eu estou dando uma característica humana para um ser inanimado. Ou seja, há uma personificação desse rádio. Ou prosopopeia, personificação ou prosopopeia, mas personificação é muito mais fácil e é esse nome que aparece aqui. Uma atribuição de características humanas a um ser não humano, ou seja, ao rádio. Resposta à letra C. Número 3. Considere o trecho a seguir. Quando você estava com alguém de quem eu não gostava, eu aumentava meu volume, e volume, você sabe, é coisa que não me falta. Até chegar a níveis insuportáveis, uma avalanche de decibéis. A alternativa em que a palavra sublinhada não tem o mesmo processo de formação que o termo insuportáveis em destaque no trecho acima é: essa é uma questão daquelas boas para a gente economizar tempo. Eu não preciso ler tudo, eu posso ir direto na palavra, desde que eu entenda primeiro qual que é o processo de formação pelo qual a palavra insuportáveis passou. A palavra insuportáveis, ela derivou da palavra suportáveis. Só que ela recebeu aqui antes dela, olha, o in, que é um afixo. Se esse afixo ele aparece antes da palavra, antes do radical, ele recebe o nome de prefixo. Pré porque ele aparece antes. Então aqui há um processo de
derivação, derivação prefixal. É um processo de derivação prefixal. Eu preciso procurar entre as alternativas qual é aquela em que não há esse processo, em que a palavra grifada não passou pelo processo de derivação prefixal. Na letra A, temos a palavra inanimados, que é derivada da palavra animados, e ela também recebeu o prefixo in, que significa privação ou negação. Então, a letra A está correta. Na letra B, eu tenho a palavra acostumado. Acostumado não recebe prefixo ou afixo. O acostumado é um adjetivo. Significa que ele conseguiu se acostumar a alguma coisa. Então, aqui, ó, acostumar já é a palavra. Ele não recebe nenhum prefixo, nenhum afixo. É um adjetivo que significa acostumar, significa se acostumar, que significa estar habituado, estar familiarizado com alguma coisa. Por enquanto, a minha resposta vai ser a letra B. Na letra C, nós temos a palavra desfigurado. E aqui sim, ele recebe também um prefixo, o des, acompanhando o figurado, que é o radical. Significa que ele foi deformado, tem um aspecto exterior deformado. Aqui tá certo, uma derivação prefixal. E na última, minha última mensagem é esta: nunca brinque com os sentimentos de um rádio apaixonado, você vai ter no mínimo surpresas, olha, desagradáveis. Vocês já devem estar aí imaginando que essa também passou pelo processo de formação de derivação prefixal. Agradáveis recebeu o des, que é um prefixo. Então, a única que não recebe prefixo é o adjetivo acostumado, que é uma palavra, significa que conseguiu se acostumar, que está habituado a algo. Resposta incorreta é a letra B. Número 4. Leia o trecho a seguir. Minha querida dona, sei que você anda se queixando de mim, publicamente até. Você não pode imaginar o sofrimento que isso me causa, mesmo porque você provavelmente acha que rádios são objetos inanimados, sem vida própria. A alternativa que apresenta corretamente o sentido do termo sublinhado no trecho acima é, ou seja, em qual alternativa que o termo até está corretamente apresentado. Quando ele fala, minha querida dona, eu sei que você anda se queixando de mim publicamente até, o até, ele traz uma ideia de conclusão, de negação, de comparação ou de inclusão. O que ela está fazendo, essa dona, é queixando do rádio e fazendo isso publicamente até, ou seja, fazendo isso inclusive publicamente. Ela se queixa dele provavelmente com ele, ela anda se queixando com as pessoas por aí e fazendo isso ou falando para ela mesma e ele escuta, ou fazendo isso inclusive até publicamente. Então, a ideia que nós temos aqui é na letra A de inclusão. Não há ideia de comparação, não há ideia de negação e muito menos de conclusão. É até interessante trocarmos o termo até pelo inclusive, que fica muito claro isso. Sei que você anda se queixando de mim, inclusive publicamente. Publicamente, inclusive. Resposta, portanto, letra A. Número 5. Um comerciante foi detido pela polícia rodoviária após dirigir na contramão da rodovia dos imigrantes por 1 quilômetro. Segundo a polícia, ele parecia embriagado. E nós temos um exercício sobre tempos e modos verbais. Eu percebo isso logo aqui na palavra que está sublinhada, que é um verbo. E olha só o que eles pedem: assinale a alternativa que apresenta corretamente um tempo verbal que corresponde ao termo destacado no trecho acima. E aqui não adianta.
Para a gente saber fazer exercícios sobre tempos e modos verbais, é só fazendo muitos exercícios. Se vocês fizerem muitos exercícios, vocês vão conseguir resolver exercícios sobre tempos e modos verbais. De qualquer forma, eu vou deixar uma dica aqui que vocês vão ver que dá para fazer esse exercício com uma manha. Tem uma manha aqui. Se você tiver um jeitinho, uma malícia, é possível resolver esse exercício. Vamos ver. Nós temos aqui quatro verbos que foram grifados. Conhecia, apareceria, continuaria e seria. Se você colocar um pouco de maldade, você vai ver que o único que apresenta a mesma terminação que o pareceria, ou seja, o único que termina em ia, é a letra A, o conhecia. E, de fato, a resposta correta é a letra A. E aí vocês podem estar me perguntando aí, Fernanda, mas e o apareceria, continuaria, seria, também terminam em ia? Não, queridos, eles não terminam em ia, eles terminam em ria. É diferente, eles terminam em ria. E aí, essa desinência verbal, ela é diferente, Uria. Lá, vamos agora entender o porquê. Quando eu falo que, segundo a polícia, ele parecia embriagado, é algo que já aconteceu. Esse termo aqui, ele está no passado. Portanto, eu falo que ele está no pretérito. Segundo a polícia, ele parecia embriagado. Já aconteceu. Nós temos aqui um pretérito imperfeito, essa terminação do ia. Agora, nessas três últimas, B, C e D, quando eu falo assim, um dia, porém, a verdade apareceria, aqui eu tenho uma noção de futuro. Ele estava certo e continuaria seu rumo, ou seja, ele ainda iria tomar o rumo. Também eu tenho uma noção de futuro. Não seria a primeira vez que tal história aconteceria, também tenho uma noção de futuro. Então, essa desinência verbal, uria, ela é diferente, ela indica o futuro do pretérito, e não o pretérito imperfeito, como ocorre na letra A, no conhecia e no verbo parecia. Número 6. Analise o trecho. Acenou nervosamente para o motorista para que desviasse. E aí, nova surpresa. O homem também lhe acenava com o mesmo propósito. Nós temos aqui um trecho da crônica na contramão da história, também do livro Histórias que os jornais não contam. Verifique as alternativas que expressam a mesma circunstância do termo em destaque no trecho acima. Nós temos aqui nesse trecho um termo que indica uma circunstância de modo. Modo. Nervosamente indica uma circunstância de modo. Nós temos um advérbio de modo. Então, quando eu falo que ele acenou nervosamente, nervosamente indica o modo que ele acenava. Ele não acenava de qualquer forma, ele acenava nervosamente. Então, eu preciso encontrar nas alternativas seguintes aquelas que expressam a mesma circunstância do termo em destaque no trecho acima. Na número 1, eu tenho previamente. Na número 2, corajosamente. Na número 3, celeremente. Previamente, o previamente não é uma circunstância de modo. Previamente significa antes, algo que é prévio. Então, a circunstância aqui não é de modo, nós temos aqui uma circunstância de tempo. Uma alteração tão significativa deveria ter sido previamente divulgada, ela deveria ter sido divulgada antes, ou seja, o tempo, quando ela deveria. A número 1, portanto, está incorreta. A número 2, enfrentara corajosamente o julgamento. Agora sim eu tenho uma circunstância de modo, porque ele enfrentou o julgamento, não foi de qualquer modo, foi corajosamente. Esse aqui é o modo como ele enfrentou. E a última, avançando celeremente, celeremente, rapidamente, velozmente, eu também estou indicando o modo como ele avançou. Então, também tem uma circunstância de modo. 2 e 3 corretas. Resposta letra B.
Número 7. Na introdução do livro Histórias que os Jornais Não Contam, Moacir Scliar definiu suas crônicas publicadas no jornal Folha de São Paulo como histórias que esqueceram de acontecer. Considerando as características próprias do gênero em questão, produzidas pelo autor na obra acima indicada, é incorreto afirmar que. Então, vamos ver agora sobre o gênero. O gênero em questão é o gênero crônica. Crônica é uma palavra que vem do grego, cronos, significa tempo. Inclusive, tem uma marca de relógio chamada Cronos. Significa tempo. E aí, coloquei no plural aqui, esqueçam isso. Significa tempo. E aí, apresenta um fato cotidiano. Então, a palavra cotidiano está muito relacionada à crônica. O que é cotidiano? O que acontece dentro de um determinado tempo. A letra A diz que o gênero crônica está situado entre o universo jornalístico e literário. Ele cumpre a função jornalística se o autor desejar, assim como apresenta uma natureza literária, já que o cronista recria o fato cotidiano por meio da natureza, da beleza, da poesia, da crítica e do humor. Essa sim é uma definição correta do que é crônica. A crônica realmente ela está situada entre o universo jornalístico e literário e cumpre a função jornalística se o autor desejar, mas também apresenta uma natureza literária. A letra A está correta. A letra B, por sua exclusividade argumentativa, o gênero crônica pode provocar uma reflexão em relação a um fato do cotidiano, marcado pela peculiaridade do autor no que se refere ao seu tom humorístico, irônico e aparentemente despretensioso. A letra B, eu digo para vocês que é ela que está incorreta por uma única questão. Se ela tivesse começado a partir daqui, o gênero crônica pode provocar uma reflexão. A partir dessa parte aqui está toda correta. Mas quando ele fala que ele é exclusivamente argumentativo, não é exclusivamente argumentativo. Lembra o que eu já expliquei para vocês sobre essas palavras que não dão margem para uma outra interpretação? A palavra exclusivamente, ela não dá margem para outra interpretação. Então, ele não é exclusivamente argumentativo. Existem crônicas argumentativas, mas não é um caráter exclusivo. Na letra C, assim como outros gêneros, a crônica é uma construção que está intimamente relacionada ao contexto em que é produzida, e, portanto, as escolhas sobre seu tema, estilo e construção são guiadas pela dinâmica social, abordando temas ligados à vida cotidiana. Certíssimo, mais uma definição correta de crônica. Olha aqui, ele ainda termina falando sobre a vida cotidiana. E na letra D, por sua natureza reflexiva, por organizar-se em textos enunciados curtos, breves, por lidar com fatos do cotidiano e utilizar uma linguagem simples e coloquial, na crônica o cronista se aproxima do leitor. Falei isso no início da nossa correção, que a crônica, por estar presente principalmente em jornais, é um gênero que começou a ser publicado em jornais antes de entrar no universo dos livros. A crônica é um gênero textual muito simples de ser lido, porque ele precisa ser acessível para todo mundo, para todos os tipos de leitores. E isso faz com que o cronista se aproxime do leitor. Então, B certa, D certa, perdão, A certa, C certa, D certa e a questão errada, letra B, que ela não é exclusivamente argumentativa. Questão número 8. Leia o excerto abaixo da crônica O Futuro na Geladeira, de Moacir Scliar, para responder à questão. Não foi decisão fácil, como se pode imaginar. Curso de administração ou geladeira? A favor de ambas as coisas, o curso e a geladeira, havia argumentos. O curso era algo com que sonhava havia muito tempo, desde jovem, para se dizer a verdade. Primeiro, porque era uma fervorosa admiradora da atividade em si, da administração. Organizar as coisas, fazer com que funcionem, levar uma empresa ao sucesso, mesmo em épocas de crise, sobretudo em épocas de crise, parecia-lhe um objetivo verdadeiramente arrebatador.
Com o curso, ela poderia tornar-se, mesmo com idade avançada, uma daquelas dinâmicas executivas cuja foto via em jornais e em revistas. Mas a geladeira, a verdade é que ela precisava de uma geladeira nova. A antiga estava estragada, e tão estragada que o homem do conserto aconselhara-se a esquecer aquele traste e partir para algo mais moderno. E isso precisava ser feito com urgência. Todos os dias estava jogando fora comida que estragara por causa do inconfiável eletrodoméstico. Vamos para a questão. Assinale a alternativa que não apresenta uma compreensão da leitura do fragmento acima. A personagem da crônica se via diante de uma difícil dúvida entre cursar a administração ou comprar uma geladeira. Certíssimo, ele já começa o trecho falando isso, da dúvida dela. Ela não sabia se ela cursava administração ou comprava geladeira. Que dúvida cruel, né? Nesse caso, se anda de bicicleta. Letra B. Existiam argumentos para as duas vontades, necessidades da personagem, a compra da geladeira e fazer o curso de administração. Sim, ela coloca argumentos durante todo o trecho, tanto para comprar a geladeira quanto para fazer o curso de administração. Então, havia esse impasse na vida dela. Na letra C, ao cursar a administração, a personagem poderia realizar um sonho porque poderia contribuir com o sucesso de uma empresa no futuro. Realmente, foi um dos pontos, um dos argumentos que ela usa para poder cursar a administração. E na letra D, a questão da geladeira para a personagem poderia esperar, porque, em função de sua idade avançada, o curso tornara-se prioridade. Essa número 8 foi presente para os alunos de 2023. O final do texto fala justamente que a verdade é que precisava, olha só no final do texto, a verdade é que precisava de uma geladeira nova, a antiga estava estragada, tão estragada que o homem do conserto falou, olha, joga aquele traste fora, arruma alguma coisa moderna, porque ela estava jogando comida estragada fora todos os dias. Então, galera, na letra D, a questão da geladeira para a personagem poderia esperar, porque em função da sua idade avançada, o curso tornar-se prioridade, isso não é falado em momento algum. Foi justamente o contrário, ela preferiu usar o dinheiro para comprar outra geladeira, porque ela foi mais prática. Essa daqui é a falsa resposta, letra D. Questão número 9. Conseguir o clock naturalmente não seria fácil, mas com a ajuda de amigos que estudavam no Instituto Tecnológico de Massachusetts, obteve uma cópia do projeto com a promessa de mantê-lo em segredo. Já confeccionar o despertador não foi fácil. Ele era técnico em eletrônica e tinha uma habilidade incrível. Assim, logo tinha em sua mesa de cabeceira a engenhoca. Uma manhã, contudo, Clock ultrapassou todos os limites. Tocava como um demônio e ia de peça em peça, seu dono correndo atrás. Essa foi retirada de Clock, o imparável, mais uma crônica. As palavras destacadas no trecho acima, mas, assim e contudo, expressam respectivamente a ideia de. Vamos lá. A primeira palavra, o mas, naturalmente não seria fácil, mas com a ajuda de amigos, eu tenho de um lado. Não é fácil, e eu tenho do outro lado, tenho a ajuda dos amigos. Então, mas vai trazer uma ideia aqui de oposição, uma ideia de contraste. A mesma coisa ocorre com o contudo. Também é uma conjunção aqui adversativa. Uma manhã, contudo, o bloco ultrapassou todos os limites. Ou seja, tudo que tinha acontecido aqui antes, teve uma manhã que ele ultrapassou todos os limites, traz uma ideia contrária do que ele tinha dito anteriormente. Eu também tenho uma ideia de oposição. E aqui aparece o assim. Já confeccionar o despertador não foi fácil. Ele era técnico em eletrônica e tinha uma habilidade incrível. Assim, logo tinha em sua mesa de cabeceira a engenhoca. Esse assim, ele pode ser substituído pelo logo, portanto, é uma conjunção que indica conclusão. Eu estou concluindo uma ideia. Até por isso ele aparece no final do parágrafo. E aí eu já consigo responder a minha questão. O mas, ele traz uma ideia de contraste, o assim uma ideia de conclusão e o contudo uma ideia de adversidade. Lembrando que contraste e adversidade são a mesma coisa, beleza?
Questão número 10. E essa questão eu já adianto para vocês que ela estava muito difícil, foi a questão mais difícil da prova. Ele traz uma questão muito fácil na 8 para terminar a prova com essa questão número 10. Moacir Sclia, na introdução do livro Histórias que os Jornais Não Contam, assume que, em geral, acreditaríamos que existe uma nítida linha divisória entre o real e o imaginário, entre o fato e a ficção, territórios pertencentes à vida e que o inspirariam à produção de textos. O autor declara que atrás de muitas notícias haveria uma história esperando para ser contada. Sobre as crônicas que compõem a obra Histórias que os Jornais Não Contam, é correto afirmar que Sobre as crônicas que compõem a obra Histórias que os Jornais Não Contam, é correto afirmar que, como eu já disse a vocês, esse exercício aqui, especialmente, que para mim foi o mais difícil dessa prova, não tem como fazê-lo se vocês não leram o livro. Impossível fazê-lo se vocês não leram o livro. Então, a dica é: leiam a obra que é pedida no Colune, leiam o livro, façam um resumo. Se aqui são crônicas, façam um resumo das crônicas, coloquem em tópicos, da forma que vocês acharem melhor, desde que vocês estudem todas elas. Vamos lá, eu preciso achar a afirmativa que esteja correta. Letra A. Na contramão da história é uma crônica cujo objetivo principal é o relato de fatos históricos. Aqui eu não preciso nem ler o resto. O nome do livro é Histórias que os Jornais Não Contam. Se os jornais não contam essas histórias, ele vai contar sobre fatos ficcionais. Então, não são fatos históricos, são fatos ficcionais que tem nesse livro. Mesmo que isso aqui é aquela típica questão que eles colocam para quem não leu o livro errar. Porque quem não leu vai falar assim, na contramão da história, com certeza são fatos históricos. E não é. Crônica, aqui, são as histórias que os jornais não contam, são fatos ficcionais. Letra A está errada. Letra B. A crônica Lágrimas da Cebola e Outras Lágrimas foi baseada na notícia de que cientistas da Nova Zelândia e do Japão criaram uma cebola anti-lágrimas. Na crônica, o autor justifica o motivo das lágrimas da personagem Araci pela enzima da cebola que causa lacrimejamento. Daí a explicação do título, Outras Lágrimas. O erro aqui é preciso ver com muita delicadeza quando ele diz que Araci o motivo das lágrimas do personagem Araci pela enzima da cebola, que causa o lacrimejamento, e aqui vem o erro da questão. Daí a explicação do título Outras Lágrimas. Essas outras lágrimas não estão explicando as lágrimas pela enzima da cebola. Senão o título seriam só Lágrimas da Cebola e não Outras Lágrimas. Se ele traz aqui uma continuação dizendo que são as lágrimas da cebola e outras lágrimas, é porque existem outras sem ser as lágrimas da cebola. Inclusive as lágrimas de quem corta uma cebola e aproveita que está chorando por causa da cebola e chora por outros problemas aí emocionais. Então, essa letra B também está errada. Letra C. Os textos Depois do Carnaval e Previsões sobre o Menino que Nasceu nas Alturas. Essa aqui, para quem não lembra, as previsões sobre o menino que nasceu nas alturas, é um menino que nasceu no avião, se diferenciam das demais crônicas em função da sua composição textual. O primeiro por apresentar a estrutura composta pela expressão depois do carnaval, acrescida das datas da possível publicação da notícia. E isso realmente ocorre. Depois que ele coloca a expressão depois do carnaval, ele vai colocando as datas da possível publicação da notícia. E o segundo, pela materialização de 5 previsões, à semelhança do gênero horóscopo. Olha como ele traz um outro gênero para cá. Ele está falando que há uma semelhança dessa crônica. Previsões sobre o futuro, previsões sobre o menino que nasceu nas alturas, com o gênero horóscopo. Que de fato ocorre, porque quando ele fala que o menino nasceu nas alturas, ou seja, nasceu no avião, depois ele vai prevendo o que vai acontecendo com o garoto. É o que acontece com o gênero horóscopo, né? Inclusive usando os verbos no futuro. Essa daqui está correta, letra C. E a letra D, Clock, o Implacável, é a crônica em que temos a notícia da invenção de um despertador que obriga a pessoa a se levantar para desligá-lo. A crônica narra a tentativa desesperada do personagem para desligar o despertador. Aqui passa a tocar sem parar
levando seu dono a ter que destruí-lo para se livrar do alarme implacável. O problema dessa aqui do clock, quando ele fala que o despertador obriga a pessoa a se levantar. O despertador, ele não obriga a pessoa a se levantar. A pessoa se levanta porque o despertador começa a tocar desesperadamente, e não porque o despertador o obrigou a levantar. É um erro também muito discreto, mas realmente ela está incorreta. Resposta, letra C. E assim nós terminamos a correção da prova de 2023. Desejo que vocês estudem muito, com muito carinho, com muita atenção. Tudo aqui foi preparado para vocês de forma com muito amor, pensando em cada um de vocês e tentando mostrar da melhor forma a correção das questões. Estamos à disposição para qualquer dúvida e vem aí, Colune 2025. Eu acredito em vocês. Um abraço, galera.